Renato Vasconcelos achou que aquela seria só mais uma corrida de madrugada na garagem da bilionária. Depois, os seguranças de Beatriz Almeida o arrancaram do banco do motorista, o acusaram de esconder documentos roubados e o subjugaram bem debaixo das câmeras de segurança, deixando-o dobrado ao chão, sem fôlego, o rosto perdendo toda a cor. Renato não revidou em nenhum momento, só ficou olhando fixamente para a oficina trancada atrás deles, onde um motor vinha roncando havia 3 noites seguidas. Quando o portão de aço finalmente se abriu, os seguranças congelaram. Um homem mais velho surgiu na luz, marcado, exausto e vivo. Beatriz sussurrou uma única palavra impossível: pai. Mas Otávio Almeida não havia voltado para salvar a filha. Ele havia voltado para expor o império dela. Fique com Renato até a revelação, porque o homem daquela garagem estava prestes a destruir tudo o que Beatriz acreditava sobre a própria família. Renato dirigia para a Almeida Holdings havia 6 meses, e naquele tempo já tinha aprendido as regras melhor do que muita gente que trabalhava ali havia anos. Não podia atender o telefone dos passageiros, não podia olhar para documentos deixados abertos no banco de trás. E jamais, sob hipótese alguma, podia perguntar para onde estavam indo de verdade. Renato seguia essas regras sem reclamar, não por medo da empresa, mas porque tinha aprendido, tempos atrás, que o silêncio costumava ser mais seguro do que a curiosidade. Tinha 31 anos. Era viúvo, um homem que havia criado uma filha sozinho e agora vivia uma rotina discreta, marcada pela pontualidade e pela contenção. Antes de pegar no volante de um sedã corporativo, Renato tinha passado anos restaurando carros antigos, um ofício que abandonou no dia em que seu sócio mais próximo morreu num acidente que ainda o visitava em certas noites. O que sobrou daquela vida antiga foi um instinto de mecânico, do tipo que percebe coisas que os outros deixam passar, como uma linha de freio adulterada dias antes de uma viagem programada. Ele já havia relatado isso uma vez, só para ser dispensado por Ricardo Farias, o chefe da segurança, que mandou ele calar a boca e olhar para a estrada. Beatriz Almeida tinha 27 anos e comandava o império do pai do mesmo jeito que comandava tudo mais, com controle absoluto e pouquíssimo calor humano. Fazia reuniões de conselho no banco de trás do carro de Renato, dispensava executivos com frases cortantes e lembrava a equipe o tempo todo que lealdade importava mais do que verdade. 2 anos antes, o pai dela, Otávio Almeida, tinha desaparecido quando o helicóptero em que viajava caiu sobre uma cadeia de montanhas isolada. Nenhum corpo jamais foi encontrado. Uma investigação interna encerrou o caso em poucas semanas, declarou-o morto e entregou a Beatriz à empresa que ela agora comandava como uma fortaleza. Renato reparou que sempre que o nome de Otávio surgia, os dedos de Beatriz se fechavam em torno de um pequeno anel de prata, um hábito que provavelmente ela nem sabia que tinha. Debaixo do gelo, alguma coisa nela ainda doía por um homem que o mundo já tinha enterrado. Numa noite, dirigindo o sedã blindado pelo Distrito Industrial de Curitiba, Renato ouviu um ruído mecânico fraco vindo do porta-malas e encontrou um rastreador que não pertencia aos sistemas de fábrica do veículo. Ricardo confiscou o aparelho na hora e, em vez de investigar, avisou Renato para nunca mencionar aquilo a Beatriz. Naquela mesma noite, um envelope sem nenhum nome apareceu embaixo da porta do apartamento de Renato, contendo uma fotografia de Otávio Almeida parado num posto de gasolina, com data de 8 semanas antes. No verso da foto, alguém tinha escrito, com letra cuidadosa, uma única linha: ele ainda está vivo, e estão caçando quem quer que o tenha ajudado a sumir. Renato ergueu os olhos da fotografia para a janela e viu uma caminhonete preta da Divisão de Segurança de Almeida estacionada do outro lado da rua, motor ligado, faróis apagados. Renato não dormiu aquela noite. Ficou sentado junto à janela, a fotografia numa das mãos e uma xícara de café frio na outra, repassando cada conversa que tivera com Beatriz nos últimos 6 meses, procurando algum momento em que ela pudesse ter sabido mais do que deixava transparecer. Pensou na linha de freio, no rastreador que Ricardo confiscara sem explicação, na maneira como certos executivos da Almeida Holdings simplesmente sumiam das reuniões
e nunca mais voltavam para as próprias salas. Nada daquilo parecia conectado antes. Agora parecia um padrão deliberadamente escondido à vista de todos, do tipo que só um homem capaz de diagnosticar um defeito de motor pelo som conseguiria notar. Quando o sol nasceu sobre a cidade, Renato já tinha decidido que seguiria as coordenadas escritas atrás daquela fotografia, custasse o que custasse, porque uma pergunta sem resposta tinha o hábito de virar uma dívida com o silêncio alheio. Na manhã seguinte, Renato foi escalado para retirar um veículo de um galpão abandonado da Almeida Holdings, um Ford Galaxy 1965 que tinha pertencido ao próprio Otávio. Beatriz queria o carro restaurado para a cerimônia de assinatura de uma fusão de 23 bilhões e meio de reais, tratando o veículo como símbolo do legado do pai e não como uma máquina com sua própria história. Quando Renato abriu o capô para inspecionar o motor, percebeu que a fiação tinha sido mexida recentemente, e embaixo da carcaça do distribuidor encontrou um compartimento escondido com um papel dobrado, cheio de números e coordenadas. Como Renato tinha passado anos restaurando carros exatamente como aquele, entendeu na hora que os números não eram códigos de peças, eram contas bancárias e datas de transferência escondidos no único lugar que nenhuma equipe de segurança pensaria em vasculhar. Seguindo as coordenadas, chegou a uma oficina de reparos abandonada na periferia da cidade, onde encontrou um homem ferido, de barba comprida, que se apresentava como Valdir Reis. Renato o reconheceu na hora. Era Otávio. Otávio não implorou por dinheiro nem por proteção. Pediu apenas que Renato consertasse o sistema de ignição de uma velha caminhonete de trabalho para que pudesse sumir de novo antes que a equipe de segurança o encontrasse primeiro. E Renato só acreditou na história quando Otávio descreveu com exatidão a adulteração da linha de freio, um detalhe que só quem estava por trás disso poderia conhecer. Otávio explicou que a queda do helicóptero tinha sido forjada. Ricardo Farias e Cíntia Duarte o haviam capturado depois que ele descobriu uma rede que vendia dados logísticos para organizações criminosas, e o obrigaram a assinar a transferência do controle da empresa antes de trancá-lo numa instalação particular. Ele tinha escapado, mas não podia se revelar publicamente porque sua identificação, seus registros médicos e todo vestígio de quem ele era tinham sido apagados ou falsificados na ausência dele. Dentro daquela oficina, cercado de ferramentas enferrujadas e o cheiro de óleo velho, Otávio falava devagar, escolhendo cada palavra como quem testa o peso antes de soltá-la. Contou a Renato que os homens que o levaram não usavam máscaras, nem escondiam o rosto, porque nunca esperaram que ele vivesse tempo suficiente para identificá-los a alguém que importasse. Descreveu 2 anos passados sendo transferido entre um punhado de propriedades particulares, vigiado o tempo todo, alimentado só o suficiente para se manter funcional e interrogado repetidamente sobre senhas e contas que ele já sabia de cor havia muito tempo. O que o impediu de quebrar, disse ele, não foi a esperança de resgate, mas a teimosia. A mesma teimosia que tinha construído uma empresa a partir de uma única rota de frete falida décadas atrás. Renato escutou sem interromper, reconhecendo na voz do homem mais velho a calma particular de quem já tinha esgotado o medo fazia tempo e o substituído por algo mais parecido com propósito. Quando Otávio finalmente pediu ajuda, não foi uma súplica, foi um artesão reconhecendo o outro e confiando que a confiança em si ainda pudesse significar alguma coisa num mundo que tentara apagá-lo. Renato concordou em ajudá-lo, mas não o levou à polícia, porque as conexões de Ricardo iam fundo demais na força local para que se pudesse confiar nela. Em vez disso, trouxe Otávio para uma garagem particular atrás da própria casa, um espaço à prova de som onde costumava restaurar carros antes do acidente que encerrara aquele capítulo da vida dele. Renato deixou claro que não estava fazendo aquilo pelo sobrenome Almeida. Estava fazendo porque não conseguiria deixar um homem caçado morrer numa oficina incendiada, não importava de quem ele fosse pai. Otávio olhou para o uniforme de motorista pendurado na cadeira de Renato e disse baixinho que a própria filha andava naquele mesmo carro todos os dias, e que ele já não sabia se ela era prisioneira dos que o traíram ou sucessora voluntária deles. A tensão de viver 2 vidas ao mesmo tempo
começou a pesar sobre Renato de um jeito que ele não tinha previsto. Passava o dia levando Beatriz pela cidade, ouvindo-a negociar contratos de centenas de milhões de reais sem o menor traço de hesitação na voz, e voltava para casa à noite, para um homem que às vezes esquecia em que década estava, confundia o som de uma moto passando com um helicóptero e se encolhia contra a parede da garagem até Renato conseguir trazê-lo de volta ao presente. Era exaustivo de um jeito que o trabalho físico nunca tinha sido. Segurar duas versões da mesma família nas próprias mãos, sabendo que uma palavra errada para qualquer um dos dois poderia desmoronar tudo. Renato continuou dirigindo como se nada tivesse mudado, levando Beatriz a reuniões de diretoria de dia enquanto cuidava dos ferimentos de Otávio à noite, ajudando-o a juntar fragmentos de memória sobre contas escondidas no exterior. O cativeiro tinha deixado buracos na mente de Otávio, e certas lembranças só voltavam quando algo disparava o gatilho. O som de um motor, o peso de uma ferramenta antiga nas mãos. Beatriz começou a notar que os olhos de Renato desviavam para o retrovisor sempre que Cíntia ou Ricardo mencionavam o pai dela, um sinal pequeno que uma executiva menos atenta teria deixado passar. Numa das corridas, ela perguntou diretamente se ele acreditava que os mortos podiam mesmo voltar, e Renato respondeu que às vezes as pessoas não desaparecem de verdade. Elas simplesmente são silenciadas por quem tem poder suficiente para fazer parecer que sim. A resposta a incomodou bastante para que ela mandasse fazer uma checagem de antecedentes mais profunda sobre o próprio motorista. Uma decisão que logo colocaria todo mundo em perigo. Nos dias seguintes, Beatriz começou a aparecer em horários estranhos, para reuniões que não existiam em nenhuma agenda, às vezes pedindo a Renato que apenas rodasse em círculos pela cidade, enquanto ela olhava pela janela em silêncio. Ele entendeu que aquilo não eram tarefas, mas um tipo de desmoronamento silencioso. Uma mulher testando se os muros que tinha erguido em torno de si mesma sobreviveriam ao contato com a dúvida. Uma vez, sem aviso, ela perguntou como era a filha dele, e Renato respondeu com sinceridade que ela tinha se tornado alguém mais forte do que ele jamais esperou. Alguém que não precisava mais dele do jeito que precisava antes. O que foi, ao mesmo tempo, a coisa mais difícil e a mais orgulhosa que ele já tinha vivido. Beatriz não disse nada por um bom tempo depois disso, só ficou olhando os prédios passarem pela janela. E Renato entendeu que uma parte dela invejava um vínculo tão simples, construído sobre confiança, em vez de contratos e balanços trimestrais. Foi um momento pequeno, insignificante para qualquer outra pessoa, mas plantou entre eles algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Ricardo descobriu que Renato tinha sido mecânico habilidoso, não apenas motorista, e passou a suspeitar que ele pudesse ter encontrado algo escondido dentro do Galaxy. Cíntia pressionou Beatriz a fechar a fusão em 5 dias, lembrando-a de que, por uma cláusula especial, assim que o contrato fosse assinado, todas as ações com direito a voto da família Almeida passariam para um fundo controlado inteiramente por ela mesma. Fábio Teixeira, o conselheiro-chefe da empresa, abordou Renato discretamente num estacionamento uma noite e o avisou de que as câmeras de segurança dentro do sedã tinham registrado ele retirando algo do compartimento do motor. Fábio entregou a Renato um pequeno pendrive e disse que, se algo acontecesse a ele, Renato deveria entregá-lo diretamente a um investigador federal chamado Delano. Antes que Renato pudesse fazer uma única pergunta, Fábio desapareceu entre a multidão. Naquela noite, quando Renato mencionou o encontro, Otávio reconheceu o nome imediatamente e lembrou que Fábio tinha sido o único a se opor a declará-lo morto sem um corpo recuperado, um pequeno gesto de consciência que aparentemente lhe custara a segurança. Otávio então revelou algo ainda mais perigoso. Beatriz tinha assinado uma ordem restringindo o acesso dele aos sistemas da empresa dias antes de seu desaparecimento. Uma assinatura que podia ter sido forjada ou podia ser verdadeira. Renato começou a se perguntar se a mulher que protegia todos os dias era realmente uma vítima ou algo mais próximo de uma cúmplice que simplesmente não tinha feito perguntas suficientes. Quando voltou para casa aquela noite, encontrou marcas frescas de arrombamento na porta da garagem e no chão um crachá de segurança com o brasão exato da divisão de guarda pessoal de Beatriz.
Beatriz ordenou que Renato a levasse a uma antiga estação de energia à meia-noite, fora de qualquer registro na agenda da empresa e sem Ricardo ao lado dela. No caminho, ela o confrontou diretamente, colocando uma fotografia de Otávio no banco entre os dois e perguntando se ele já tinha conhecido o pai dela. Renato não respondeu diretamente, perguntando em vez disso por que ela não tinha procurado as autoridades se realmente acreditava que o pai podia estar vivo. Beatriz admitiu que tinha recebido dezenas de imagens forjadas ao longo de 2 anos e que toda vez que tentava investigar, uma testemunha sumia ou uma conta era zerada antes que ela conseguisse rastreá-la, deixando-a sem saber em quem, dentro da própria empresa, ainda podia confiar. A estação de energia se erguia na escuridão como um esqueleto de aço enferrujado, a cerca de tela havia muito cortada por saqueadores, e Renato sentiu os pelos da nuca se arrepiarem no instante em que saíram do carro. O informante de Beatriz era um homem nervoso, beirando os 60 anos, que não parava de olhar por cima do ombro mesmo enquanto falava, empurrando uma pasta fina sobre uma mesa enferrujada e insistindo que precisavam ir embora assim que a troca terminasse. Mal tinha acabado de falar quando um estampido seco cortou o ar entre as paredes de concreto, e ele caiu antes que qualquer um dos dois entendesse o que tinha acontecido. Na estação, ela encontraria um informante que pretendia lhe entregar documentos sobre a queda do helicóptero. Mas antes que a troca terminasse, algo cortou o ar à distância e derrubou o homem onde ele estava. Renato puxou Beatriz para longe da cena, usando tudo o que tinha aprendido restaurando motores e entendendo exatamente como as máquinas reagiam sob pressão, só para descobrir que a rota de fuga já estava bloqueada por veículos da própria equipe de segurança de Beatriz. Ele acelerou o sedã blindado por um portão de manutenção, salvando os 2 momentos antes que os perseguidores chegassem. A emboscada abalou algo em Beatriz, e pela primeira vez ela admitiu acreditar que alguém dentro da própria organização vinha manipulando cada passo dela, embora ainda não estivesse pronta para confiar plenamente no motorista. Revelou que Ricardo tinha lhe mostrado provas de que Renato havia transferido dinheiro para uma conta no exterior, provas que Renato soube na hora terem sido forjadas para fazê-lo parecer o vilão de uma história que ele nunca escrevera. Beatriz exigiu que Renato a levasse até onde o pai estivesse escondido, se é que realmente estava vivo. E Renato recusou, sem estar disposto a arriscar a segurança de Otávio numa mulher que ainda não conseguia decifrar por completo. Furiosa, ela mandou parar o carro, tirou o crachá dele e disse que ele estava dispensado da família. Antes de se afastar, Renato se virou e disse que ela não precisava de mais um funcionário que apenas obedecia. Precisava entender porque todos que já lhe disseram a verdade acabaram sumindo da vida dela. Quando Beatriz voltou à propriedade naquela noite, descobriu que Ricardo já sabia o endereço da casa de Renato, embora ela nunca tivesse mandado ninguém investigar isso. Ricardo disse a Beatriz que Renato tinha roubado documentos sigilosos, sequestrado uma testemunha e se preparava para extorquir a família Almeida em milhões. Apresentou uma gravação de áudio editada, feita para fazer Renato soar como se estivesse ameaçando-a diretamente. E Cíntia insistiu que o assunto fosse resolvido antes da cerimônia de assinatura, marcada para a manhã seguinte. Beatriz nunca ordenou que Renato fosse machucado, apenas que Ricardo o trouxesse para interrogatório, e exigiu que ele permanecesse ileso até que ela desse novas instruções. Mas Ricardo escolheu interpretar aquela ordem do jeito que melhor lhe conviesse. A essa altura, Renato e Otávio já tinham recuperado parte dos dados escondidos no módulo de controle do Galaxy, prova de que o helicóptero jamais sofrera qualquer falha mecânica, e tinha na verdade pousado em segurança numa pista particular pertencente a uma das empresas de fachada de Cíntia. Renato queria entregar as provas a Delano imediatamente, mas Otávio insistiu em recuperar primeiro um segundo dispositivo de armazenamento escondido em algum lugar dentro do próprio carro. Otávio tinha passado a tarde debruçado sobre a fiação do painel do Galaxy, um ferro de solda tremendo de leve na mão, insistindo que a última peça do quebra-cabeça estava perto o bastante para tocar, perto o bastante para que ele se recusasse a partir sem ela, mesmo com Renato pedindo cautela. Nenhum dos dois ouviu a coluna de carro se aproximar
até que o primeiro farol varresse o vidro embaçado da janela da garagem, e a essa altura já era tarde demais para fugir. Antes que pudessem se mover, 4 caminhonetes pretas cercaram a propriedade de Renato. Ricardo liderava 9 seguranças armados que arrombaram o portão, cortaram a energia e desativaram as câmeras externas, sem saber que um segundo sistema de câmeras, independente, permanecia escondido dentro da própria garagem. Renato saiu sozinho, enquanto Otávio se escondia atrás de uma sala técnica dissimulada na parede dos fundos. E quando Renato disse aos seguranças que eles não tinham mandado judicial, 2 deles o arrastaram de onde estava e o subjugaram bem diante da lente escondida, tomando cuidado para não revidar, de modo que a atenção deles permanecesse longe da porta trancada atrás dele. Ricardo exigiu que Renato entregasse o velho que estava na garagem, uma frase que confirmava, sem sombra de dúvida, que ele já sabia que Otávio Almeida estava vivo. Beatriz chegou instantes depois, tendo descoberto que Ricardo havia mobilizado forças sem autorização dela. E embora visse Renato caído no chão, marcado pelo confronto, ainda assim ordenou que ele abrisse a garagem. Renato olhou para ela e perguntou se estava procurando o pai ou apenas terminando o que as pessoas ao lado dela já tinham começado. Beatriz hesitou, e naquele momento de dúvida, Ricardo tomou as chaves para si e mandou seus homens arrombarem o portão de aço. Bem quando ergueram as ferramentas contra a fechadura, o som do motor do Galaxy rugiu, vindo de algum lugar no fundo da garagem. O portão de aço subiu devagar, e os faróis do Galaxy inundaram os seguranças, parados, congelados na entrada. Otávio estava ao volante, mais magro do que qualquer fotografia jamais mostrara, uma cicatriz recente cruzando o rosto, movendo-se com a rigidez de um homem que tinha passado anos sendo quebrado aos poucos, em vez de tudo de uma vez. Por um instante, ninguém se moveu. Nem os guardas, com as ferramentas ainda erguidas. Nem Renato, caído no concreto. Nem mesmo Ricardo, que ficou paralisado com a mão pairando perto do cinto, como se o corpo ainda não tivesse alcançado o que os olhos diziam. O único som era o motor do Galaxy em marcha lenta e o rumor distante da cidade além da cerca. Quando ele saiu do carro, toda a equipe de segurança emudeceu, e Beatriz mal conseguiu formar palavras, gerenciando apenas uma sílaba sussurrada: pai. Otávio não abraçou a filha primeiro. Foi direto aonde Renato estava deitado no concreto e exigiu saber quem tinha dado a ordem para machucá-lo. Ricardo insistiu que Renato tinha sequestrado Otávio e o manipulado para benefício próprio. Mas Otávio respondeu que fora o próprio Ricardo quem o mantivera em cativeiro, o interrogara e tentara forçar sua assinatura em documentos, cedendo as ações dele 2 anos antes. Beatriz se virou para Ricardo em busca de uma explicação, e ele apresentou um laudo médico falsificado, alegando que Otávio sofria de declínio cognitivo grave e não possuía qualquer legitimidade legal. Otávio pediu à filha que se lembrasse de uma frase particular, compartilhada só entre os dois, e apontou para um pequeno arranhão embaixo do painel do Galaxy, uma marca que a própria Beatriz tinha feito décadas antes, aprendendo a dirigir sob a supervisão do pai. Aquele único detalhe dissolveu a última dúvida dela. Otávio revelou que Cíntia e Ricardo tinham orquestrado toda a queda, mas que nenhum dos dois poderia tê-la executado sem a assinatura digital da própria Beatriz, autorizando uma ação de emergência contra ele. Beatriz confessou, a voz falhando pela primeira vez em anos, que tinha assinado uma ordem de emergência 2 anos antes, depois que Cíntia a convenceu de que Otávio estava transferindo secretamente bens da empresa para o exterior, sem nunca imaginar que aquela ordem tiraria os direitos do pai e o entregaria ao cativeiro. Otávio disse a ela com clareza que a ignorância não apagava a responsabilidade. Enquanto o pai tinha sumido, ela herdara o império e nunca tinha se aprofundado o bastante para descobrir por quê. Porque descobrir a verdade teria ameaçado o poder que ela já se sentia confortável em segurar. Percebendo que o equilíbrio da situação tinha virado completamente contra ele, Ricardo ordenou que seus homens capturassem Otávio, insistindo que ele não passava de um impostor elaborado, mas nenhum guarda se moveu para obedecer. Ricardo levou a mão ao cinto, e Renato, ainda no chão,
chutou uma caixa de ferramentas pesada contra a parte de trás do joelho dele, ganhando tempo suficiente para que Otávio acionasse uma trava magnética industrial embutida nos antigos portões da garagem, selando Ricardo e 2 guardas leais dentro da oficina. Beatriz pegou o telefone para chamar a polícia, mas Otávio a deteve, avisando que a força local havia muito era paga para olhar para o outro lado. Renato entregou a Beatriz o pendrive que Fábio lhe confiara e disse para ela ligar diretamente para o investigador federal Delano Rocha, ninguém mais. Quando a ligação finalmente se completou, a voz de Delano soou firme e urgente, dizendo para não deixarem Ricardo sair daquele prédio, porque Fábio Teixeira acabara de ser encontrado desacordado dentro do porta-malas do próprio carro. Preso dentro da garagem, Ricardo acionou um bloqueador que cortou todo o sinal de telefone e internet num raio de quadras ao redor da propriedade, apostando que, se conseguisse ganhar tempo suficiente, a equipe particular de resposta de Cíntia chegaria para destruir qualquer prova que restasse. Renato, ainda ferido, mas consciente, rastejou até o painel elétrico secundário e percebeu que o equipamento de bloqueio estava puxando energia diretamente das baterias das próprias caminhonetes dos guardas. Usando um carregador portátil retirado do Galaxy, ele enviou uma sobrecarga breve e deliberada pela linha, queimando o bloqueador sem danificar o pendrive guardado a salvo no bolso da jaqueta de Beatriz. Enquanto Otávio ajudava Beatriz a se firmar contra a parede, vários dos guardas presos começaram a largar tudo o que tinham nas mãos, percebendo que Ricardo tinha mentido para eles desde o início sobre a verdadeira natureza da missão. Um dos guardas, um homem chamado Wagner Costa, admitiu diante da câmera que Ricardo pessoalmente tinha ordenado a desativação das câmeras externas e dissera aos homens que Renato precisava ficar, nas palavras exatas dele, permanentemente incapaz de testemunhar. Renato abriu o pendrive que Fábio tinha lhe dado e encontrou um registro detalhado de pagamentos feitos a Ricardo, a um juiz local, a autoridades policiais e a uma rede de empresas de fachada montada para esconder cada centavo. Ainda assim, a prova mais contundente permanecia trancada dentro do módulo de controle do Galaxy. Uma gravação que o próprio Otávio tinha feito nos dias anteriores ao próprio sequestro. Cíntia ligou para Beatriz por vídeo, insistindo que Otávio era uma fraude e exigindo que ela deixasse a garagem imediatamente e comparecesse à cerimônia de assinatura, avisando que o conselho a destituiria da liderança se ela faltasse. Otávio queria que a filha divulgasse tudo ao público naquele instante, mas Renato ponderou que dados não verificados simplesmente seriam descartados como fabricados, a não ser que fossem apresentados devidamente diante de testemunhas que não pudessem ser silenciadas. Precisavam levar Otávio até a própria cerimônia, onde o conselho, a imprensa e as autoridades federais estariam todos presentes ao mesmo tempo. Antes que pudessem partir, Ricardo se libertou da área selada e explodiu para fora, agarrando Otávio como refém e exigindo que Beatriz entregasse o pendrive na hora. Beatriz teve uma chance clara de neutralizá-lo usando o que ele tinha deixado cair antes, mas não conseguiu arriscar com o pai bem na linha de risco. Renato ligou o Galaxy remotamente de onde estava, e o rugido súbito quebrou a concentração de Ricardo, tempo suficiente para que Otávio cravasse o calcanhar na perna dele, enquanto Renato o derrubava e o prendia no chão. Enquanto amarravam as mãos dele, Ricardo riu e contou que Cíntia já tinha mandado sabotar o próprio salão da conferência, para destruir tudo lá dentro assim que a assinatura fosse concluída. Beatriz olhou as horas e percebeu que tinha um pouco mais de 1 hora antes que centenas de pessoas entrassem num prédio que Cíntia havia transformado numa armadilha. Agentes federais sob o comando de Delano chegaram para prender Ricardo e apreender o equipamento recuperado, mas Cíntia tinha posicionado sua própria segurança particular em torno do centro de convenções e usava credenciais falsificadas para impedir que os agentes federais entrassem a tempo. Renato sugeriu usar um velho túnel de serviço embaixo do local, um caminho que ele lembrava de anos entregando equipamentos pelas docas de carga do prédio, uma rota que já tinha sido apagada de qualquer planta atual arquivada. Beatriz, Otávio, Renato e Delano seguiram pelos túneis dentro do próprio Galaxy,
O mesmo carro que uma vez carregara uma fortuna de segredos escondidos, agora levando a verdade de volta para dentro do império que ela ajudara a expor. O salão da conferência já estava lotado quando eles emergiram do túnel de serviço, lustres brilhando sobre fileiras de investidores e jornalistas, champanhe circulando em bandejas de prata, como se nada no mundo pudesse dar errado. Naquela noite, Renato se sentiu estranhamente deslocado entre os ternos impecáveis, ainda vestindo a mesma jaqueta marcada pelo confronto de horas antes. Mas Otávio segurou o ombro dele e disse que aquele era exatamente o lugar onde um homem como ele pertencia, de pé na sala onde a verdade finalmente teria permissão para falar por si mesma. No palco, Cíntia anunciou que Beatriz não poderia comparecer devido, em suas palavras, a um assunto particular de saúde, e se preparou para assinar a fusão ela mesma, sob uma cláusula de emergência concedida pelo Conselho. Bem quando a caneta tocou o papel, o telão gigante atrás do palco mudou sem aviso para as imagens de segurança mostrando os guardas subjugando Renato, seguidas imediatamente pela confissão gravada do próprio Ricardo, admitindo que tinha dado a ordem. O salão mergulhou no caos. Beatriz entrou primeiro, marcas do confronto ainda visíveis na gola da blusa, de onde tinha ajudado a firmar Renato horas antes, e anunciou que a fusão estava suspensa, proibindo o conselho de assinar uma única página. Cíntia a acusou de estar sendo manipulada por um impostor que se dizia o pai dela. E instantes depois, o próprio Otávio Almeida atravessou as portas. Vários conselheiros congelaram nas cadeiras. Alguns tinham comparecido ao velório dele anos antes, e agora olhavam como quem vê um fantasma respirar. Otávio usou seu código de acesso original de fundador, junto com uma antiga marca biométrica, para confirmar sua identidade além de qualquer dúvida. E Fábio, conectado por vídeo direto do leito hospitalar, confirmou que a ordem que autorizava a captura de Otávio tinha sido alterada depois que a assinatura original de Beatriz já constava do sistema. Percebendo que o plano dela estava desmoronando, Cíntia ordenou que a equipe técnica provocasse um incêndio elétrico destinado a apagar todos os servidores do prédio. Renato sentiu o cheiro fraco de solvente e reconheceu que aquilo não era acidente algum, levando Delano rapidamente até a sala dos servidores, onde acelerante tinha sido espalhado ao redor das máquinas. Ele acionou o sistema manual de combate a incêndio, inundando a sala segundos antes que o dispositivo pudesse ser ativado, ficando momentaneamente preso na fumaça, mas salvando cada pedaço de prova ali armazenado. No palco, Otávio apresentou a rede financeira para toda a sala, e Beatriz assumiu responsabilidade publicamente por ter assinado uma ordem que nunca entendera por completo, renunciando formalmente à imunidade da corporação diante de todas as câmeras do salão. A fumaça ainda grudava nos pulmões de Renato, e a camisa dele estava encharcada pela descarga do sistema de aspersão. Mas ele já tinha voltado ao volante no instante em que ouviu o rádio de Delano descrever a rota de fuga de Cíntia pelo corredor de carga. Cíntia fugiu por um corredor de serviço só para encontrar o caminho bloqueado pelo próprio Galaxy, guiado por Renato, que tinha se arrancado da fumaça bem a tempo de cortar a fuga dela. Delano a algemou diante de dezenas de câmeras e Otávio se virou para a filha e disse que agora ela precisava decidir entre preservar o império ou salvar as pessoas que ele já tinha esmagado. Nas semanas seguintes à cerimônia, a história do que acontecera dentro daquele salão se espalhou muito além das páginas de economia, atraindo reguladores, jornalistas e gente comum que nunca tinha pensado sobre quem realmente controlava os caminhões, os dutos e os centros de dados que mantinham suas cidades funcionando. O gabinete de Delano foi inundado de novas testemunhas, ansiosas para falar agora que finalmente acreditavam que alguém as escutaria de verdade. Ex-funcionários que tinham sido discretamente afastados por fazer as perguntas erradas, contratados que tinham sido pagos para ignorar violações de segurança, e até um punhado de guardas que se apresentaram por conta própria, incapazes de continuar carregando o peso do que tinham feito sob as ordens de Ricardo. Renato se viu diante de um tipo de atenção que não conhecia. Repórteres acamparam diante do prédio dele por uma semana. Estranhos o reconheciam no mercado. E, embora nada daquilo agradasse a um homem que preferia o silêncio,
ele entendeu que era um preço pequeno pelo que finalmente tinha vindo à tona. Cíntia e Ricardo foram indiciados por sequestro, conspiração para homicídio, adulteração de provas, lavagem de dinheiro e obstrução de uma investigação federal. Vários dos guardas que tinham agredido Renato pessoalmente também foram presos, e embora alguns recebessem penas reduzidas por colaborar, Renato recusou toda a oferta de acordo particular que a empresa lhe enviou, sem estar disposto a deixar que um pagamento reescrevesse silenciosamente uma agressão como se fosse um infeliz acidente. Beatriz ofereceu a Renato 26 milhões de reais em indenização, e ele recusou, dizendo a ela claramente que nenhuma quantia poderia relabelar o que tinha acontecido com ele como algo diferente do que realmente foi. Em vez disso, pediu 3 coisas: a divulgação pública total das imagens de segurança, um fundo de compensação aberto a toda vítima passada da Divisão de Segurança da Almeida e uma investigação independente sobre todo o contrato ligado à rede de empresas de fachada de Ricardo. Beatriz concordou com as 3, sem hesitar. O conselho votou pela suspensão total dela da liderança, decidindo que ela tinha falhado em supervisionar devidamente o poder que detinha, e ela não contestou a decisão. Otávio recebeu a oferta de voltar ao antigo cargo, mas recusou de imediato, admitindo que a cultura de sigilo e lealdade cega que ele mesmo construíra décadas antes tinha sido justamente o solo em que a corrupção de Cíntia crescera com tanta facilidade. Pai e filha finalmente conversaram a sós dentro da garagem de Renato, longe das câmeras, dos advogados e dos acionistas. Beatriz perguntou por que ele nunca tinha vindo procurá-la depois de escapar do cativeiro, e Otávio admitiu que tinha querido, mais de uma vez. Mas ver o nome dela ligado à ordem que autorizara sua captura o deixara sem saber se a filha que ele lembrava ainda existia dentro da mulher que comandava a empresa dele. Ela se sentou numa caixa virada de cabeça para baixo no canto da garagem, as mãos entrelaçadas com força no colo, e contou que, todo ano desde o acidente, tinha marcado o aniversário dele sozinha, no escritório, com a porta trancada, incapaz de explicar a qualquer pessoa por que ainda comprava um bolo para um homem que todo mundo acreditava morto. Otávio ouviu aquela confissão de olhos fechados, e quando finalmente os abriu, havia lágrimas, que ele não fez esforço algum para esconder, as primeiras que Renato tinha visto nele desde a noite em que se conheceram naquela oficina arruinada. Beatriz entendeu, com uma dor que não conseguiu disfarçar por completo, que o poder não tinha apenas lhe custado um pai, tinha feito o próprio pai ter medo de quem ela havia se tornado. Renato se recusou a fazer papel de pacificador entre os dois. Disse a ambos, diretamente, que amor de família não apagava responsabilidade, que Otávio ainda precisava responder pelo que acontecera sob sua liderança, e que o silêncio de Beatriz ao longo dos anos tinha protegido gente que nunca merecera proteção. Delano confirmou que os dados recuperados do servidor desencadeariam dezenas de novas investigações, provavelmente o suficiente para forçar o desmembramento ou a falência da Almeida Holdings por completo. Beatriz optou por votar a favor de dissolver inteiramente a divisão de segurança particular e destinou parte de sua fortuna pessoal a um fundo para as vítimas dela. Quando Otávio perguntou a Renato por que tinha arriscado tudo por um estranho encontrado quase morto numa oficina abandonada, Renato respondeu simplesmente que, quando um homem é apagado do mundo, a primeira coisa com que os responsáveis contam é que ninguém jamais vai abrir a porta para ele de novo. O tribunal ficou lotado por quase 3 meses, repórteres ocupando cada assento disponível, ilustradores registrando o momento em que os promotores exibiram as imagens da garagem para o júri em silêncio absoluto. Renato testemunhou por quase 4 horas, ao longo de 2 dias separados, respondendo a cada pergunta com calma, recusando-se a exagerar um único detalhe, deixando que as próprias imagens carregassem o peso que as palavras dele não precisavam acrescentar. 8 meses depois, um julgamento federal começou, construído em grande parte em torno da gravação da agressão sofrida por Renato, que os promotores usaram para demonstrar que a Divisão de Segurança de Almeida vinha operando muito além dos limites da lei havia anos. Ricardo tentou jogar toda a culpa em Cíntia,
Mas os dados extraídos do Galaxy provaram, sem sombra de dúvida, que ele mesmo tinha comandado o sequestro de Otávio desde o começo. Cynthia recebeu uma pena longa de prisão, depois que vários de seus associados mais próximos testemunharam contra ela em troca de clemência. E Ricardo foi condenado por sequestro, conspiração para homicídio e por ordenar a agressão de uma testemunha. Os guardas que tinham agredido Renato enfrentaram suas próprias acusações separadas, e o tribunal rejeitou de plano a defesa de que apenas tinham cumprido ordens. Otávio testemunhou publicamente, admitindo que suas próprias falhas de gestão haviam permitido que um sistema corrupto florescesse debaixo dele. Uma confissão que lhe custou boa parte da reputação pública, mas garantiu que dezenas de vítimas finalmente recebessem a compensação que lhes era devida. Beatriz deixou de ser a executiva-chefe da empresa que o pai tinha construído. Passou a trabalhar ao lado de um conselho reestruturado, desmontando as próprias divisões que um dia tinham tornado a corporação tão perigosa. E a história nunca fingiu que ela tinha sido plenamente redimida. Ela ainda carregava o peso de cada decisão que permitira que tudo aquilo acontecesse. Renato usou parte do acordo determinado pelo tribunal para reabrir uma oficina de restauração própria, contratando várias pessoas que tinham perdido o emprego por causa dos contratos ilegais da Almeida Holdings ao longo dos anos. Batizou a oficina de restauração Vasconcelos. E acima da porta pendurou uma frase simples que resumia tudo em que ele acreditava. Nada está tão arruinado que a verdade dentro dele não possa ser encontrada de novo. Otávio passou a visitar a oficina regularmente, não mais como bilionário, mas como um homem reaprendendo o que era trabalhar com as próprias mãos. A relação entre Otávio e Beatriz se recompôs devagar, sem nenhum abraço dramático único para marcar a virada. Ela tinha passado semanas vasculhando caixas num depósito climatizado que os assistentes dela havia muito tinham esquecido que existia, remexendo décadas de pertences da família, guardados e intocados desde antes do acidente. E em algum lugar perto do fundo da quarta caixa, envolto num velho cobertor de mudança, ela encontrou. Beatriz apareceu na oficina certa tarde e entregou ao pai uma velha caixa de ferramentas, recuperada de um depósito da família, um gesto discreto que dizia mais do que qualquer discurso poderia. Otávio aceitou a caixa e pediu que ela o ajudasse a terminar de restaurar o Galaxy juntos. O primeiro sinal real de que a confiança entre os dois um dia poderia ser reconstruída. A restauração Vasconcelos cresceu devagar ao longo do ano seguinte, uma indicação de cada vez, até que o pequeno pátio atrás da oficina ficou cheio de carros de gente que tinha ouvido a história e queria que suas próprias máquinas quebradas fossem cuidadas pelo homem que se recusara a desviar o olhar da verdade. Renato contratou uma jovem mecânica chamada Camila Dutra, ex-técnica da Almeida Holdings que tinha perdido o emprego por se recusar a falsificar um relatório de segurança. E juntos reconstruíram a reputação da oficina do zero, só com boca a boca e trabalho honesto. Otávio aparecia na maioria dos sábados, mangas dobradas até o cotovelo, aprendendo a usar ferramentas que não tocava com as próprias mãos havia quase 30 anos, contente, pela primeira vez em muito tempo, de simplesmente existir sem o peso de um império sobre os ombros. Renato mais tarde abriu a carta que Otávio tinha deixado para ele, dobrada sob os documentos de propriedade do carro. Nela, Otávio explicava que o Galaxy não era uma recompensa por ter salvado sua vida. Pertencia a Renato porque foi ele quem o transformara de um veículo que escondia segredos na própria coisa que trouxera a verdade de volta à luz. Na cena final, Renato tirou o Galaxy da oficina com Otávio sentado ao lado, enquanto Beatriz ficava parada na porta, observando os dois partirem. Um repórter alcançou Renato antes que ele arrancasse e perguntou como era, para um motorista comum, derrubar sozinho um império bilionário. Renato respondeu, sem hesitar, que não tinha derrubado coisa nenhuma. Só tinha aberto uma porta de garagem e o que saiu de lá foi uma verdade que mantinham trancada havia tempo demais. Beatriz observou até o carro dobrar a esquina e sumir de vista. Depois voltou para dentro da oficina, passando pelas fileiras de restaurações pela metade e pelo cheiro de óleo e metal que, de alguma forma, tinha se tornado mais reconfortante para ela
do que qualquer sala de reunião jamais fora. Pegou uma chave de boca na bancada, virou-a uma vez na mão e a devolveu exatamente ao lugar de onde tinha vindo, prometendo a si mesma que aprenderia a usá-la direito antes que o ano terminasse. O Galaxy seguiu adiante rumo à estrada aberta, o motor firme e seguro.